Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! FN Network. Fala galera ligada na Casa do Corvo, eu sou João Gabriel Gelli. Dessa vez não tem Cleverton Liares, não tem Giba, não tem Manu, tô só eu aqui com um convidado pra gente poder fazer o nosso preview para a semana 13, o duelo do Baltimore Ravens contra o Denver Broncos. Mais uma partida importante na saga dos Ravens em busca de uma vaga nos playoffs e pelo título da divisão da AFC Norte. Então, para discutir um pouco mais sobre esse duelo, eu tenho aqui um convidado que já é da casa, mas agora, pela primeira vez, depois de se tornar o novo comentarista da ESPN, meu querido David Chiodini. Fala, João. Fala, torcedores do Baltimore Ravens. Primeiro, obrigado pelo convite novamente. Eu já sou da casa, já venho aí há, 5 anos pelo menos, e é um prazer sempre estar aqui. Obrigado mais uma vez. Davis, queria começar, aproveitar que você está aqui, você já é uma pessoa familiarizada com o nosso público e também é uma pessoa que acompanha bastante a NFL como um todo. Eu queria saber a opinião de uma pessoa externa, que eu pessoalmente confio muito na opinião, um pouco da opinião sobre a temporada dos Ravens até agora. O que você acha, até que ponto você acredita que esse time consegue sonhar antes da gente passar de fato para o jogo em si? Eu particularmente, eu gosto muito do trabalho dos Ravens no geral, né, nos últimos anos. Essa escolha do Lamar Jackson como quarterback foi uma coisa que muitos times não tiveram coragem de fazer. Os Ravens atrelaram aí o seu futuro ao Lamar Jackson, porque imagino que seja via tag, seja via renovação, o Lamar Jackson é o quarterback dos Ravens e isso não deve mudar. Entendo que existe uma mudança de filosofia defensiva e essa mudança, ela ocasiona algumas intercorrências, diríamos assim, né? Você sai de uma filosofia totalmente heavy blitz para um que não manda blitz, alguns jogadores mais velhos, esse tipo de coisa. Mas eu tenho algumas restrições ao Baltimore Ravens nesse ano, principalmente quanto à montagem de elenco, especialmente na parte ofensiva da bola. Eu acho que é o momento de rever esses conceitos desses pacotes pesados, do baixo investimento em wide receivers, de como isso impacta lá na frente, né? Então eu acho que o teto desse time aí, nesse momento, é uma semifinal de conferência, com tudo dando muito certo, uma final de conferência. Porque eu acho que o peso dessa montagem aí, em algum momento, vai custar o preço. O que me incomoda é que no final a narrativa vai ser a mesma, né? Para o grande público. Lamar não vence, Lamar nos playoffs e tal. Quando você olha para o corpo de recebedores dos Ravens, dá calafrios num time que queria pensar em alguma coisa maior. E aí eu acho que os Ravens estão um pouco estagnados. Essa que é a verdade. Porque não dão o próximo passo, que seria pensar em Super Bowl. Bom, você estava falando do ataque do Ravens, então eu queria começar já falando sobre quem vai rivalizar com ele nessa partida. Normalmente a gente começa falando do ataque, mas hoje eu acho que vale a pena a gente começar pela defesa. A defesa do Broncos, ela é uma das melhores da NFL nessa temporada. É um grupo muito, muito forte. E é o motivo pelo qual o Broncos disputou algumas partidas, esteve no jogo até o fim, em muitas das semanas até agora dessa temporada, né? Se você pega em números, e aí alguns números mais avançados, mais robustos, né, que eu pessoalmente gosto mais, é a segunda melhor defesa em termos de pontos sofridos por drive, é a terceira em EPA por jogada, e é a quarta em EPA contra o passe, e a 17ª contra a corrida. E aí, quando a gente olha, esmiuçando um pouquinho mais, falando de alguns nomes
Eu diria que, nesse instante, o principal destaque dessa defesa, num ponto de vista individual, é o Patrick Surtain, né, o cornerback, selecionado na primeira rodada do ano passado, que ele está jogando num nível muito alto, por mais que ele esteja vindo de provavelmente as 2 piores partidas dele na temporada nessas 2 últimas semanas. Ele é um jogador que é extremamente físico, né, é muito atlético. Aí eu queria então, Davis, para começar, te perguntar se você acha que o Surtain vai ser o responsável por cobrir o Mark Andrews, e também alguns outros destaques sobre essa secundária dos Broncos e o encaixe do confronto delas com o que o Ravens tem para oferecer em termos de alvos. Não, eu não acho que o Surtain vai ser o responsável direto, não. Eu acho que o Surtain vai ser mantido na lateral, por mais que o Ejiro Evero seja um coordenador que não hesite, né, em fazer aí algumas mudanças quando ele acha necessário. Eu acho que quando o Andrews cair na lateral, ele pode até cercar, mas não devem trazer ele para dentro, não. Não é muito a praia do Evero, sabe? Ele vai manter essa formação com o Surtain mais nas laterais e tal, né? Talvez em algum ou outro momento específico, por exemplo, terceiras descidas, algo assim, ele vai funcionar com esse star, né? É uma defesa bem baseada na defesa dos Rams dos últimos anos, e aí a gente vê, às vezes, como vê o Jalen Ramsey andando para um lado e para o outro, mas eu acho que não vai ser o jogo todo. A gente pode ter alguns momentos específicos, mas eu acho que o Surtain por vezes a gente vai ver o Justin Simmons, por vezes a gente vai ver o Kareem Jackson, né? Alguns outros jogadores cercando aí o Mark Andrews. Eu diria que nesse confronto de secundária dos Broncos contra recebedores no geral dos Ravens, que reside a grande vantagem, o grande trunfo dos Broncos para essa partida. Para tentar, sim, vamos combinar, né? Obviamente, até por caso de apostas, tentar a zebra, os Broncos precisam que essa secundária jogue em altíssimo nível. Né? E aí, passando então para um próximo nível da defesa, falar um pouquinho do pass rush dos Broncos. Né, que nesse momento o time entrou na temporada tendo o Bradley Chubb e o Randy Gregory, uma dupla que tinha muita promessa, jogadores de bastante talento, só que nenhum deles está mais disponível para essa partida. Né? O Chubb foi trocado, o Gregory se machucou, está na injury reserve, e aí nesse processo todo da temporada quem ascendeu foi o Baron Browning, né, que era um inside linebacker, né, se eu não me engano, em Ohio State, quando foi draftado. Ele está nessa função meio híbrida e ele está aparecendo como uma opção muito boa e interessante, é um dos nomes em ascensão dessa temporada como um todo. Né? Se a gente olha os números do Pro Football Focus, entre os jogadores que tiveram pelo menos 150 snaps de pass rush, ele é top 10 em percentual de vitórias, né, nos confrontos dele, e top 15 em produtividade de pass rush, né, que é uma métrica do PFF que leva em consideração sacks, hits e hurries, dando um pouco mais de peso para os sacks. E isso tudo ponderado pela quantidade de snaps que o cara teve. E aí, além disso, também tem o Dre'Mont Jones, que está com alguns bons números, né? Mas ele, obviamente, produzindo mais pelo interior da linha. Aí eu queria também, já passando para essa parte, entender o que você enxerga do confronto desse pass rush com a linha ofensiva dos Ravens, que está fazendo um bom trabalho na temporada até agora, não é nada espetacular, mas é uma linha ofensiva sólida, mas que provavelmente vai estar sem o Ronnie Stanley, né, que ele ainda está se recuperando da lesão que ele sofreu contra os Panthers. Sem o Ronnie Stanley, eu acho que Denver tem uma boa chance aqui de conseguir gerar algumas pressões. O Ejiro Evero trouxe uma coisa diferente, né, nessa defesa dele. Ele gosta de mandar blitz, ele não tem problema com isso, tá? E disfarça muito bem os fronts. Denver é uma defesa que tem um disguise muito, muito bom, tá? Você vai ver fronts aí com 2 linebackers em pé no A-gap, um dropando, outro entrando. Você vai ver o Baron Browning posicionado no meio e aí de repente ele faz um stunt para lateral. Você vai ver o Browning dropando numa cobertura. O Nick Bonito pode aparecer, né? É um jogador que vem tendo espaço nas últimas semanas e por aí vai. Então eu acho que é um confronto favorável para o Denver Broncos. Não acho que vai ser aquela coisa que vai criar um terror no Lamar Jackson, não é isso, sabe? Não é um grupo que vai fazer o Lamar suar frio
no sentido de tipo ter uma linha que vai ter um dos seus piores jogos, mas é um grupo capaz de conseguir criar pressão, especialmente em jogadas chaves, e colocar Baltimore numa situação complicada em terceiras descidas, forçar terceiras descidas longas, esse tipo de coisa, sabe? É um grupo capaz, e aí eu acho que Denver pode capitalizar em cima disso. E por fim, para passar a régua na defesa, eu falei antes, né, que a defesa dos Broncos ela é muito boa, mas contra a corrida, em termos de EPA por jogada, ela é apenas a 17ª, né, contra a corrida. Né? Então, assim, é um número de meio de tabela, que é totalmente compensado pela ótima defesa contra o passe, mas no confronto contra o Ravens isso pode ser problemático. Né, que é um time que gosta muito de correr com a bola, tem isso como no seu DNA como a prioridade ofensiva do esquema do Greg Roman. A grande questão é que o ataque terrestre do Ravens ele tem oscilado bons e maus momentos ao longo dessa temporada. Né, tem alguns jogos que ele é fantástico, tem os jogos que ele desaparece, mal consegue fazer o time produzir. E isso é a tônica ofensiva do Ravens até agora esse ano. Né, vive de uma variância absurda. Inclusive aí, dentro do mesmo jogo. Não, sempre dentro do mesmo jogo. Tá muito difícil encontrar uma partida em que o Ravens consiga fazer uma performance completa, né, que jogue do minutos do segundo 1 até o último segundo de uma maneira uniforme, entregando bons desempenhos. Obviamente, estou falando que tem que pontuar em todos os drives, fazer touchdown sempre, obviamente, eu não sou maluco, mas uma performance mais consistente ao longo da partida, isso tem faltado. Mas aí, enfim, queria saber um pouco de como você vê esse confronto, até porque você falou muito dessa questão, né, dessa defesa do Evero, ela parecer esquematicamente com as defesas do Rams, então, por consequência, parece também a defesa do Staley, com muita base em cover 2, e que ela tem como, talvez, o seu grande ponto fraco a dificuldade de conter corridas, né, porque ela estressa os jogadores do interior da linha defensiva. Eu queria saber de você quem está sendo mais responsável por essa contenção contra a corrida, como está sendo o trabalho nesse sentido até agora na temporada, e o que o Ravens pode fazer para explorar a defesa terrestre dos Broncos. Os Ravens têm a faca e o queijo na mão, porque é um time que corre muito em gap. Tá? O grande drama dessa defesa do Denver Broncos não é defender zone runs, é defender gap runs. Tá? Contra a zone run, Denver conseguiu, por exemplo, deixar o Derrick Henry abaixo de 3 jardas por carregada. O problema é quando enfrenta times que correm gap. Isso foi visto 2 vezes contra o Las Vegas Raiders, tá? E foi visto em parte contra o Carolina Panthers no último jogo. Denver tem uma dificuldade, esse miolo da linha defensiva e essa defesa contra o jogo terrestre, ela não costuma funcionar bem se você não tem um jogador pesado, como o Aaron Donald, né? Um jogador fora da curva, um jogador que consiga ocupar os bloqueadores. O Dre'Mont Jones é bom jogador? Mas falta peso, falta bife. E o corpo de linebackers é mediano para baixo. Então, essa é a melhor forma de Baltimore vencer o jogo. É correr com a bola bem, especialmente atacando os gaps no meio, tornando inefetivo o trabalho nas laterais aí do Baron Brown e dos outros jogadores, tá? E ter paciência. Você não vai ter tantas big plays, mas você vai conseguir avanços constantes. Então essa é a melhor fórmula para Baltimore. Esse miolo, esse corpo de linebackers é pobre no geral. Tem aí o Singleton e nada mais, que não é lá a 8ª maravilha. Aí você tem Joseph Jewell e outros caras. Então esse corpo de linebackers off-ball é uma fraqueza. E como você não tem muito peso nesse miolo da linha, você tem jogadores mais móveis que fortes. Quem corre em gap, como os Ravens, pode tirar muito proveito disso. Agora, a gente vai ver possivelmente Denver fazendo um ajuste, como os Ravens gostam de usar pacotes pesados, para jogar bastante em fronts under, né? Com 5 homens no front. E aí vai exigir uma execução melhor nessas corridas em gap do que o Baltimore Ravens vem fazendo. Vai ser certamente um dos confrontos interessantes para a gente acompanhar nessa partida, né? Os ajustes que a defesa do Broncos vai fazer nesse sentido. Porque certamente, né, o plano de jogo
do Broncos na parte da defesa tem que passar por conter esse ataque terrestre, né? E isso vale para qualquer time que enfrente o Ravens, né? Ele tem que focar em reduzir o impacto desse ataque terrestre e, por consequência, deixar a natureza marcar os wide receivers. Pelo amor de Deus. DeMarcus Robinson, Deshaun Jackson, é para machucar, né? Mas não vamos mentir, o DeMarcus Robinson fez um jogaço contra o Panthers. Tá, tudo bem, mas não, quando vai acontecer? Você sabe que eu tô brincando. Quando vai acontecer de novo, né? Essa que é a pergunta que não quer calar. O cara era o wide receiver 4 do Chiefs. Ele virou... que não era um grande grupo, inclusive. E virou agora o wide receiver 2 do Ravens. Eu até tô abrindo aqui, João. Quero até ver como é que Denver defende os personagens 21 e 22. Só fiquei com essa dúvida até. Defende 76% com pacote base, né? Então a gente vai ver possivelmente bastante vezes 3 linebackers. E aí é a chance de tirar proveito também no play action com o Mark Andrews, né? Porque em algum momento a gente vai ver o Andrews aí enfrentando algum linebacker na cobertura ou atacando algum espaço. Então é uma boa chance. Sim, com certeza faz parte do que o Ravens quer encontrar nos matchups de uma partida. Defende esses pacotes geralmente em zona, tá? Defende bastante em cover 3. Uhum. E o Andrews é um jogador muito inteligente contra a zona. Algo valioso nesse sentido. Mas enfim, então passamos a régua na defesa. Passar para o ataque então. E aqui eu também separei, que nem eu separei na defesa, eu separei alguns números. Nessa temporada, entre os jogadores que tiveram pelo menos 50 passes lançados na direção deles, o Jerry Jeudy é o 10º e o Cortland Sutton é o 13º em termos de ADOT, né? ADOT, profundidade média de target, de passe lançado na direção. Então os dois estão dentro do top 15 e nenhum outro time tem 2 recebedores dentro do top 15 dessa categoria, e só 2 outros times têm 2 recebedores no top 20, né, que são o Dolphins e o Browns. O que isso quer dizer, né? Que representa que os 2 principais alvos do Broncos são jogadores que costumam receber a bola receber não necessariamente, eles costumam ser alvo de passes mais em profundidade, o que representa um ataque que gosta de explorar o fundo do campo, de ser em diversos momentos mais agressivos. E isso combina muito com as características que a gente sempre viu historicamente do Russell Wilson, né? Então isso é um marco desse ataque aéreo dos Broncos, né? Se a gente olha entre os QBs que tiveram pelo menos 250 dropbacks, o Russell Wilson está empatado em segundo em ADOT, né? No caso dele profundidade média de passe. E ele é o segundo quarterback que mais tentou passes de 20 ou mais jardas nessa temporada. O problema esse ano, ao contrário dos anos anteriores, ele não está sendo tão eficiente nesse quesito. Né? Sempre foi a grande marca do jogo dele, ele sempre teve um passe em profundidade lindo, né? Assim, perfeito, um dos melhores da NFL. E esse ano isso não está lá, né? Ele caiu para a média e ele não tem outros quesitos no jogo dele que compensam essa queda de produtividade. E aí tudo isso ajuda a levar, né, para essa temporada complicada que o Broncos está tendo, para se esquecer, na verdade, né, depois de toda a expectativa que teve durante a off-season. E aí isso me leva a algumas perguntas, tá, David? Primeiro, você acredita que para essa partida o plano de jogo vai passar por tentar explorar essas partes mais profundas do campo? E até para você responder isso, levando em consideração que o Marcus Peters não faz uma boa temporada e que o Brandon Stephens é um jogador que é muito suscetível a ser queimado ocasionalmente. E aí a outra questão que eu queria saber da sua visão, o quanto que da culpa dessa temporada decepcionante do Broncos está na conta do Russell Wilson e o quanto que está na culpa do Nathaniel Hackett, ou então de outros fatores que eu não estou considerando aqui. Cara, o Russell Wilson e esse ADOT grande desses recebedores passa muito pela inefetividade em primeiras e segundas descidas. Isso obriga o time a forçar algumas bolas em terceiras descidas e tal. O time é muito inefetivo. O Russell Wilson vem tendo uma temporada trágica, né? E aí os problemas de personalidade dele, essa liderança plástica dele, né, se afloram, né?
Ele tem que entender que ele não tá mais no ambiente onde ele era o cara. Agora ele é um cara que precisa conquistar as coisas. E a história da festa de aniversário? Então, agora tudo vem à tona. É o que eu digo assim, se você tá ganhando, foda-se, sabe? Foda-se. Tipo, se você tá ganhando, foda-se. Ninguém quer saber de nada. Se você é babaca ou não é. E o Russell Wilson é babaca, ponto. Tá? Como muitos outros quarterbacks são. Agora, quando você não tá ganhando, você ainda quer passar uma imagem de bom moço, de líder, e quando não é isso, a corda estoura. Esse ataque é muito mal armado pelo Hackett. O Hackett realmente não tem controle sobre nada. É improvável que ele volte para a próxima temporada. Tá? Vai ser o one and done, possivelmente. O trabalho dele é péssimo. Ele não tem controle sobre nada no time. E aí, fica, eu acho que, se eu tivesse que dividir, eu colocaria 50% na conta do Hackett, que teve decisões estapafúrdias como treinador, e ele que chamava o ataque. Basicamente, esse ataque é dele. É um ataque sem conexão, um ataque sem sentido, que você não consegue entender o que é o sistema. Então, 40% na conta do Russell Wilson, que vem com performances muito pobres, errando coisas básicas, e os outros 10% divide entre todo mundo aí. Mas é um ataque que o plano de jogo vai ser tentar correr com a bola um pouco melhor, né, do que vem correndo, e converter um pouco melhor as terceiras descidas, trabalhar terceiras descidas mais gerenciáveis, diríamos assim, em que você não fique tão óbvio. Eu acho que esse é o plano de jogo, e para isso o Russell Wilson precisa soltar a bola mais rápido, porque essa linha ofensiva não é grande coisa. Por mais que o pass rush dos Ravens não seja a oitava maravilha do mundo, tem totais condições de criar alguma pressão, e aí o Russell Wilson segurando a bola demais como tá, a chance disso dar desastre é grande. Eu tava olhando as configurações da linha ofensiva dos Broncos, né, e eu vi muita variação, né? Os tackles desejáveis não estão jogando, né, nesse momento. O Bowles tá fora, né? Tá fora. E o outro era o Billy Turner, que também não sei se é tão desejável assim. Mas... Desejável talvez não seja a palavra certa, mas planejado. Planejado. A palavra melhor. Então, cara, é isso. É um ataque que vem capengando. Não dá pra esperar que esse ataque de Denver anote mais que 16, 17 pontos num jogo. Tá? Se anotar 20 pontos, vai ser um saldo maravilhoso contra essa defesa dos Ravens, que tem condição de dominar nesse ponto. Então, para Denver ganhar, precisa ser um placar baixo, depender aí do kicking game, do special teams não é grande coisa também, mas de uma ou outra jogada diferente. Tá? O time anotou 20 pontos só 2 vezes na temporada. Isso fala muito sobre o ataque do Denver Broncos. Eu lembro que, acho que foi depois da semana 10, eu acho, que teve uma estatística de que se o Broncos tivesse marcado 18, acho que foi isso, 18 pontos em todos os jogos, até ali ele teria vencido 8 deles. E ganhou o quê? 4 naquele período? 5? Dos que ele perdeu, ó. 1, 2, 3... Não, esse aqui não. 2... mas teria... não, porque teria vencido o jogo no tempo normal. 3, 4, 5... 5 jogos seriam. Então estaria com uma campanha com 8 vitórias. Tá invertido, né? O ataque não precisava nem ser bom, ele só tinha que ser... Não. Estamos falando de 18 pontos na National Football League, isso não é nada. É ruim nada. Ainda. Você pega um ataque com Daniel Jones, ele tem anotado 18 pontos. Enfim, sem dúvida alguma, uma das grandes decepções da temporada. A maior. Mas esse time também foi bem superestimado, isso eu falei antes da temporada. Esse corpo de recebedores foi superestimado, essa linha ofensiva foi superestimada, então é por aí. Eu não sei se é a maior, eu acho que o Rams ainda é pior. Mas os Rams acabaram de ganhar, então dane-se, né? Sim, mas sair do que eles foram para o que eles estão sendo atualmente, acho que é maior. Mas os Rams, cara, os Rams ainda tem o fator lesões. Você não tem o time inteiro, né? Agora os Broncos nem isso. É porque os jogadores do Rams não estão dispostos a fazer recuperação deles 19 horas por dia, que nem o Russell Wilson. Que nem o Russell Wilson, vai se alongando, né? Então. Tá no avião, não é hora de descansar, não, porra. É hora de... Porra, chato pra caramba. Porra, deve ser um dos caras mais chatos da história do universo, cara. Então, eu acho que a última coisa que falta pra gente fechar, você tocou um pouco nisso, na questão do ataque terrestre, mas se a gente vai
analisar, né, é um time que entrou na temporada com o Javonte Williams como o principal running back, estava fazendo até um começo de temporada bom, mas aí sofreu a lesão, está fora da temporada já. O Melvin Gordon teve 5 fumbles, um número descomunal para a quantidade de jogos e quantidade de downs que ele teve na bola. Surreal ele ter espaço na liga ainda, cara. Surreal. E ainda foi contratado pelo Chiefs agora, né? Quando a gente fala que a sua posição no draft te acompanha pelo resto da carreira é por conta desse tipo de coisa. Se o Melvin Gordon fosse um running back de terceira rodada, ele já estaria fora da liga há muito tempo. Mas, enfim, ele acabou de ser cortado. Então, esse backfield, nesse momento, ele pertence a Latavius Murray, né? Que vem jogando bem, por incrível que pareça. Sim. Sabe? E ele jogou no Ravens ano passado, né? Então, o torcedor de Baltimore, ele sabe o que ele pode produzir. A gente sabe que não é grande coisa, mas que ainda tem alguma coisa ali no motor dele e que, principalmente para situações de jardas mais curtas, né? Um jogador ainda físico. É um power, né? Um power running back, assim. Ele tem muita dificuldade de explodir ou de ganhar jardas após o contato, já nesse momento ali, quando ele faz um corte lateral, ganha jardas que não sejam na força, né? Para ver como não bate muito, ó. Ele é um running back de gap, jogando num time que roda muito mais corridas em zona. Então, é tudo errado em Denver, sabe? O Nathaniel Hackett é um treinador medíocre, não, pífio. E, assim, o torcedor de Baltimore, é só a defesa não ter um dia de, tipo, daqueles, assim, que olha e diz assim, nossa, hoje a gente comeu uma feijoada. Que vai conseguir parar o jogo terrestre de Denver, pode sofrer um dano aqui, outro ali, mas nada demais. Eu diria que nessa temporada a defesa do Ravens não teve nenhum jogo que ela passou inteiro fazendo isso. O problema é, quando ela resolve entregar, ela entrega com vontade, né? O final do jogo contra o Jaguars, agora nessa última semana, o último período contra os Dolphins, ali foi o ápice, né? Enfim. Trágico. Enfim, eu acho que a gente passou por tudo. Eu não sei se você tem algum outro destaque da partida que te vem à cabeça. Não, acho que é isso, cara. É mais uma oportunidade de ver o Lamar Jackson jogando, que é sempre um prazer. Mas os Ravens são muito mais time que os Broncos nesse momento. Não há dúvida quanto a isso. Os Ravens, se perderem, realmente é para cobrar fortemente o John Harbaugh e tal. Porque já vem tendo aí os seus blowouts, o time, né? Agora, se perder para esse Denver Broncos, aí é para ser cobrado fortemente. Sim, a gente não teve podcast de preview aqui da Casa do Corvo na semana passada, antes do jogo contra o Jaguars, né? Mas no pós-jogo da partida contra o Panthers, eu tinha até comentado, né? Que eu achava o Jaguars um time muito melhor do que a campanha dele diz. Né? Um time que era bem treinado, que tinha algum talento que podia até surpreender. Esse não é o caso que eu imagino acontecendo aqui contra o Denver Broncos, né? Esse é um jogo que o Ravens tem que vencer. É a mesma coisa que valia para o jogo, por exemplo, contra o Panthers. É um jogo que tem que vencer. Ainda mais que é um time que se diz, né, um candidato, se diz um time que quer brigar pelo título. Não existe um time que se coloca, né, se diz nesse patamar, perder para um time que basicamente você já está pensando na próxima temporada e não tem... Assim, vamos ser bem sinceros, né? O Broncos não tem mais nada a tirar dessa temporada. Tem 0,01% de chance de playoffs. Nada. E eu nem digo em termos de chance de playoffs, eu digo em termos de otimismo mesmo. Não. Porque, por exemplo, você vê um time ruim, tipo, sei lá, o Lions, o Jaguars, eles têm o Bears, eles têm coisas ali que, por mais que eles não vão chegar nos playoffs, isso obviamente nunca foi a previsão para eles mesmo, mas eles ainda conseguem tirar alguma coisa de positivo da temporada daqui para frente, mesmo perdendo os jogos. Né? O Broncos eu não acho que ele tem como tirar, mesmo se ele ganhar os jogos. Não tem mesmo, é só esperar o ano acabar e juntar os cacos. Mas enfim, para fechar então, o último bloco que a gente sempre faz nos podcasts de preview, eu peço para você, Davis, destacar um confronto desse jogo que você acha particularmente interessante e aí depois fechar com uma bold prediction e um palpite para o resultado do jogo. Com um confronto interessante, Courtland Sutton versus Marcus Peters.
Pode ser que aí Denver consiga alguma coisa, né? Se o Russell Wilson tiver um dia minimamente decente, pode ser que consiga alguma coisa, porque, como você falou, o Peters vem num declínio bem forte. Uma bold prediction para esse jogo, vamos ter um field goal bloqueado. Tá? Denver vai bloquear um field goal do Justin Tucker. É uma bold prediction. E o placar do jogo, 21-16 para o Baltimore Ravens. No fim das contas, você está prevendo um jogo até mais parelho do que... Mas esse 16 aí vai ser aquele já... touchdown com o cronômetro zerado só pra... Isso, aquela vagabundagem, depois vai tentar os 2 pontos, mas já a vaca já deitou. Eu gosto desse confronto que você levantou. Acho que ele é realmente bem interessante. O Marlon Humphrey está fazendo uma temporada muito, muito boa, se recuperando do ano de 2021, que foi bastante abaixo do que ele é capaz de entregar, e ainda terminou com lesão. Mas, enfim, minha bold prediction, a gente vai ter 2 touchdowns terrestres do Lamar, e o Ravens vai vencer por 27-10. Também é plausível. Vou fechar com essa. Então, acho que encerramos por aqui, Davis. E aí o que eu queria falar agora é para passar a palavra para você fazer seu jabá. Todos os lugares onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, não são poucos, né? Então, por favor, agora a gente demorou meia hora nessa gravação, vai ser mais meia hora aí você falando. Não é. Bom, para quem quiser acompanhar meu trabalho, eu estou nos canais ESPN todo final de semana comentando NFL e alguns do College Football. Nesse domingo eu estou na ESPN 3 às 18h05 com Miami Dolphins e San Francisco 49ers, um bom jogo. Também estou no Pro Football, né, lá no podcast e no site com os textos, profutbol.com.br. Estou no On The Clock, meu grande amor, ontheclock.com.br, onde tem inclusive a companhia do Gelli, e já estamos trabalhando no guia do draft, né? E também estou no YouTube, é só procurar o meu canal, o Davis Chiodini, além das redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @Davis Chiodini. No mais, Gelli, obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer, tá? E bom jogo aí pro Baltimore Ravens, que o torcedor do Denver Broncos, ele já sabe que ter um bom jogo é praticamente um milagre. É isso, Davis, muito obrigado pela participação mais uma vez. Sei sempre que a gente pode contar com a sua presença aqui quando a gente estiver falando do Denver Broncos e também sobre o draft. Então, te agradeço aqui novamente pela participação. E para todo mundo que ficou aqui escutando a gente até o final, muito obrigado. E é isso, a gente se encontra de novo depois da partida para repercutir tudo o que aconteceu nesse duelo entre Baltimore Ravens e Denver Broncos. É isso, até semana que vem. Tchau, tchau.